Ele era desprezado e rejeitado dentre os homens, o homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele a nossa face. Igualmente, ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o desconsideramos, atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Pai querido, nós te louvamos e rendemos graças ao teu santo nome, Senhor. Bendito és tu que vive e reina para todos sempre, Senhor. Louvado e glorificado és tu, ó Deus. Pai querido, eu rogo a ti a tua graça para administrar a tua santa e preciosa palavra. Que eu reconheça a minha dependência em ti, eu preciso de ti, sem ti não sou nada, Senhor. Não permita que esse vaso fale de si mesmo, mas que o teu Espírito Santo esteja na plena direção, Senhor. O Senhor fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos e necessitamos ouvir da parte do Senhor. Louvado seja o Senhor. Fica à vontade, amada igreja. Ao lermos o texto, nos leva a pensar na cruz. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus pela sua vida. A maior expressão. Que Deus, Ele ama você. Ele revelou o seu amor na cruz. O Altíssimo, Ele revela o amor dele lá na cruz. Deus prova o seu próprio amor para com a minha vida, para com a sua vida, pelo fato de Cristo ter morrido ali por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele amou você de tal maneira que Ele deu tudo. Deu a si mesmo, deu o seu único Filho. Nós meditamos a cruz. Nós vemos grandes lições que nos traz a nós. A cruz de Cristo foi o seu gesto ali mais profundo de sacrifício. Ele deixou a glória, o trono, esvaziou-se, tornou-se homem, servo, foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz. Sendo Deus, se fez homem. Sendo Senhor, se fez servo. Sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldição. Sendo o autor da vida, deu a sua vida por amor. Quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos uma grandeza tão grande do amor de Deus, que não temos palavras para expressar. Então, quando nós olhamos para a cruz, nos vem uma pergunta. E a pergunta é: quem levou Jesus à cruz? Quem o levou à cruz? A morte de Cristo não foi ali determinada por fatores
Porque o sinédrio ali é o sentenciou. Ou porque Pilatos entregou. Ou porque os judeus ali o acusaram. Ou porque Judas o traiu. Ou porque Pedro negou. Ou porque os soldados o pregaram ali na cruz. Então a pergunta é: quem levou Jesus na cruz? Então quando eu olho para esse texto, eu sou impactado. Quem levou Jesus na cruz? Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Os nossos pecados. Porque o texto que nós lemos diz assim: e ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Nossos pecados que levou Jesus à cruz. E o texto diz que levou sobre si o pecado de muitos. Então o que mandou Jesus não foram ali os açoites, nem os soldados, nem os príncipes da cruz, nem fomos nós, os nossos pecados. Levou o Salvador à cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz ele sofreu a ira do cálice do Deus vivo sobre o pecado. Na cruz, o Salvador nos fez pecado por nós. Porque a espada da lei caiu sobre ele. Porque ele era o nosso substituto. Nós olhamos para a cruz, amados. Então nós continuamos com a pergunta: quem levou Jesus à cruz? Primeiro, nossos pecados. E quem levou Jesus à cruz? O Pai o levou à cruz. O Todo-Poderoso. Porque o texto diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Jesus não foi, amados, à cruz porque a multidão sedenta ali gritava: crucifica, ou crucifica, não. Ele não foi à cruz porque os sacerdotes ali o entregaram ali por inveja do Senhor, ou por Judas que o traiu, ou por ganância ali, ou por Pilatos, o que sentenciou ao Senhor. Ele foi à cruz porque o Pai o entregou por amor. Não tem prova maior de amor do que essa. Por isso, nós nunca podemos dizer: não sou amado, ninguém me ama. Porque a maior prova de amor, um inocente, alguém que não pecou, alguém que
quando nós olhamos por esse amor, ficamos constrangidos. Será que eu estou retribuindo esse amor? Então nós olhamos lá no verso 4 que o Senhor Jesus, Ele voluntariamente foi à cruz. Nossos pecados levou, o Pai o levou, e Ele foi voluntariamente. Porque o texto diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, o levou sobre si. Quando Ele estava na agonia, na angústia, no sofrimento tão grande, Ele olha para o alto e Ele diz, Pai, se possível, aparta de mim ou afasta de mim este cálice. Mas ao mesmo momento, Ele diz, não faz a minha vontade não, faz a sua vontade. E naquele momento, qual era a vontade do Pai? Era a cruz. Porque os pecados, Deus pune os pecados. Deus tem misericórdia do pecador, mas o pecado, a ira de Deus vem sobre o pecado, e a ira de Deus vem sobre o Senhor, porque Ele pegou tudo isso sobre Ele, e a ira do Senhor veio sobre Ele. Então, a meus pecados o crucificou o Senhor, o meu Salvador. Então me faço a pergunta, o que eu estou fazendo para agradecer tão grande amor, tão grande misericórdia, tão grande salvação? O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, Ele nos amou e assim mesmo nos entregou, assim mesmo. Ele olhou para mim, para você, Ele você não vai para o inferno, eu vou morrer por você, eu vou pagar o preço por você, eu vou derramar o meu sangue por você, porque eu amo você. Esse é amor incondicional. Não é aquele amor corrompido. Esse é um amor que quando nós olhamos para a cruz, Senhor, eu não mereço a tua graça. Quando nós olhamos para a cruz, nós devemos pensar, eu preciso me despertar. Nós olhamos para a cruz, vem na nossa mente que tipo de sofrimento ali que o nosso Senhor suportou. Que sofrimento, mas foi o sofrimento que o nosso Senhor suportou. Jesus, Ele suportou o sofrimento moral. E muitas das vezes nós não suportamos quando os levantes vêm. Mas Ele é o exemplo de todas as coisas sobre a nossa vida. Ah, pastor, estou me caluniando, estou fazendo isso, aquilo. Quando você olhar para Jesus, Ele suportou o sofrimento moral, Ele suportou o sofrimento espiritual. Seu sofrimento foi repulsivo. E ao vê-lo, os homens
dele não fizemos caso. Tenho experiência íntima e longa com o sofrimento. Por isso ele diz, homem de dores e que sabe o que é padecer. Pastor, eu estou sofrendo tanto, pastor. O senhor não tem ideia do meu sofrimento, pastor. Mas eu te apresento alguém que teve intimidade com sofrimento e calor. Se chama Senhor Jesus. Ele suportou por amor. Por amor. Ele suportou a rejeição. O mais rejeitado entre os homens. Ele suportou a rejeição. Ah, pastor, eu estou sendo rejeitado. Olha para a cruz. Porque aquele que é santo foi rejeitado. E ele suportou. Então tem muitas coisas que acontecem na sua vida e você balanceia. Falar isso, falar aquilo, isso, aquilo. Tantas picuinhas, obstáculos. Mas quando você olha para a cruz, você vai ver aquilo que suportou tudo por amor. Eu amo a obra, aí vem a pancada daqui, vem pancada daqui, rejeição de lá, crítica de lá. Eu vou para abandono tudo, vou embora, não quero mais. É amor? Isso é amor? Quando a pessoa toma essa atitude, não é amor, é o ego ferido. É a minha satisfação pessoal que não foi atendida. Mas quando eu olho para a cruz, aquele que é perfeito, o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, quando eu olho para a cruz, eu vejo o meu Jesus. Ele suportou, ele foi moralmente, espiritualmente, ele foi rejeitado, ele suportou tudo por amor. Ama Deus? Então suporta. Qual é o teu exemplo? Jesus. Olha para ele é o perfeito exemplo. Ele é perfeito. Homem de dores, que sabe o que é sofrer. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Se alguém da tua casa te critica, da tua igreja, fala uma coisa, suporta. Que quem rejeitou foi o povo, foi o seu povo. Foi o seu povo. Ele veio para os céus, mas os céus não o receberam. Porque mais que ele suportou a humilhação. Porque o texto diz, é como de quem os homens escondem os ciúmes. O sinédrio humilhou ele, cuspiram nele. Os soldados humilharam ele, açoitando, rasgando o seu corpo com fortes açoites, colocando na sua cabeça uma coroa de espinho, dando-lhe pancadas na cabeça. Jesus foi humilhado ao ter que carregar uma cruz pelas ruas agitadas de Jerusalém, ao lado de ladrões ali. Ele foi humilhado. Pastor, foi tão humilhado. Nem deve humilhar o tanto. Mas quando você olha para
passou por isso. Ele suportou. Ah, pastor, mas Jesus, eu não. Mas o Espírito que operava em Jesus opera em você. É o mesmo Espírito. O Espírito Santo que age na vida do mestre é o mesmo Espírito Santo que age na sua vida hoje. Será que nós estamos preparados para ser humilhados? Eu não fui chamado para ser humilhado. Então vamos aí uma outra pergunta. Como que o nosso mestre reagiu diante de tudo isso? Como o Salvador reagiu diante disso? Como que ele reage diante do sofrimento daquela cruz? Ele se entregou como sacrifício. A morte de Cristo foi substitutiva. Ele foi a cruz em nosso lugar. Porque ele não tinha pecado. Foi no nosso lugar. Que o texto diz, o verso 9 assim, nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se entregou voluntariamente. Seu amor, o seu perdão. Ele intercedeu por aqueles que estavam lá executando ele. O rei intercedeu por aquele que estava lá caluniando ele. Ele intercedeu por aqueles que estavam zombando dele. Ele disse, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. E muitos levantes vêm contra você. Porque aquele que está se levantando contra ti muitas vezes nem sabe o que está fazendo. Perdoa. Porque o teu coração ele tem que estar limpo para Cristo. Sempre pronto. Mas houve uma gloriosa recompensa naquela cruz. Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele tirou a vida da morte. A morte agora não tem a última palavra. Tragada foi a morte pela vitória do Senhor. Ele ressurgiu, ressuscitou, e Ele está vivo. Ele abriu os túmulos de dentro para fora. Ele conquistou para nós a imortalidade. Jesus, Ele remiu o povo para Deus.
Quando o diabo ele quer acusar você, você tem autoridade para dizer: eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, sou lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro que foi derramado me purifica de todo pecado. Hebreus 12 diz assim: ó como em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. A recompensa de Jesus é quem? A recompensa do Senhor Jesus é quem? Você. É a recompensa do Senhor. É você. É o seu arrependimento, é a sua volta para Ele, é a sua disposição para Ele. Porque rejeitar o Senhor é crucificá-lo de novo. Mas você é a recompensa dele. Porque Ele fez tudo isso por amor. Ele redimiu você para o Pai. Cristo suportou tudo a nós, por amor a você. Tudo por amor. Que nós possamos sempre olhar para a cruz e vermos que o Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Eu tenho consciência dos pecados, levo minhas falhas, minhas transgressões, crucificaram mesmo. Eu erro, eu falho, e Ele olha para mim, eu perdoo você. Não me arrependo de ter morrido na cruz por você. Que nós possamos pensar, seja qual for o desafio que você possa estar enfrentando no seu dia a dia, ao olhar para Jesus, você vai ver que vai aparecer saídas, que você vai ver um Senhor que guarda e cuida, você vai ver um Senhor zeloso. Amém? Vamos